vibrações positivas. Agradeço mais uma vez a sua presença por aqui. E hoje eu gostaria de falar sobre um tema que nós abordamos anteriormente, justamente sobre paz e liberdade. Mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre paz. Se nós pegarmos, por exemplo, no dicionário, nós vamos ver que paz é ausência de guerra. Muito bem, é isso que a gente vê por aí. Paz é sem guerra. A maioria das pessoas acredita que paz é ausência de problemas. Esse é o nosso grande erro, pensar dessa maneira. Paz tem uma conotação muito mais profunda, muito mais voltada ao nosso interior, ao nosso espírito, às nossas emoções e ao nosso ser racional. O que vem a ser tudo isso? Bom, precisamos entender que as pessoas começam a atrelar paz justamente a desejo. Dr. Paulo, quando eu acabar minha faculdade eu vou estar em paz. Dr. Paulo, quando eu vou achar um marido lindo, maravilhoso, eu vou estar em paz. Dr. Paulo, quando aquela pessoa me fizer feliz completamente, aí eu estarei em paz. Dr. Paulo, quando eu parar de cuidar dessa pessoa e viver minha vida, eu estarei em paz. Dr. Paulo, quando eu comprar meu carro, aí eu vou sentar nele e vou estar em paz. Aí quando eu chegar lá no meu sítio, tranquila, gostosa, eu vou estar em paz. Quando eu tiver na minha aposentadoria e parar com essa correria, eu vou estar em paz. No final a gente atrela os nossos desejos. Você deseja alguma coisa para ter esse estado de paz. Esse é o nosso grande erro. Porque na verdade não são essas coisas que promovem a paz interna. Muito menos o que todos imaginam. Que paz é você se livrar de todos os problemas que você tem. Se fosse assim, lá na cama da UTI, você poderia ficar deitado, tomando chorinho, tomando banho que as pessoas te dão, vendo televisão o dia inteiro, papinha na boca, e você estaria em paz. Mas não é isso que acontece. A mesma coisa lá no cantinho do cemitério. Se você estivesse por lá, provavelmente não é essa paz tão almejada. Não é distanciar dos problemas que vai te trazer paz. Muito pelo contrário, é saber lidar com cada um deles. A gente entende que paz é um atributo necessário para manter o equilíbrio. Ou seja, quando você se desequilibra, você entra no mundo da desarmonia. Quando você busca novamente o equilíbrio, você entra na parte pacífica. Pacificar a mente e as emoções é essencial. Nós temos uma grande dificuldade em trabalhar as nossas emoções. E olha, emoções como raiva, medo, tristeza causam desarmonia dentro de nós. E por isso não atingimos paz. Tem muita gente que tem um carro novo, uma casa maravilhosa, ou seja, tem tudo o que precisa na vida, mas não está em paz. Por quê? Porque existe esse equilíbrio emocional dentro dela. É um equilíbrio que se alarga e vai para o nosso fluido espiritual. É algo muito mais complexo. Paz tem a ver com boas escolhas. Paz tem a ver com uma consciência melhor. Então a gente precisa começar a entender que quando falamos de paz, tudo isso é interno, está dentro de nós. E não é uma busca, é um estado de equilíbrio. Isso é tão essencial para nós, para que a gente faça boas escolhas, para que a gente viva de uma maneira melhor, mas não é você fazendo todos os seus desejos virarem realidade ou todos os seus problemas simplesmente fugirem da sua vida que você vai atingir esse estado. Nós não tivemos aqui na Terra ninguém, nenhum ser humano que pisou aqui na Terra que tenha tido o estado de paz integral, em plenitude. Não existe. Nunca existiu um mestre que chegou aqui e esteve em profunda paz. Por quê? Porque nós somos constituídos de um cérebro racional e de um cérebro emocional. E muitas vezes somos levados pela raiva, somos levados pela tristeza, somos levados também pelos medos. Quando exacerbados, eles causam o desequilíbrio, a fuga do centro, do meio, do equilíbrio, da paz. Por isso existem alguns atributos importantes para a gente pelo menos trabalhar a paz interna dentro de nós, que é nos conhecer, nos resolver, entender melhor as nossas emoções, lidar bem com elas, lidar com as pessoas que estão ao nosso redor
Talvez esse seja o grande desafio, e isso aos poucos vai nos amadurecendo, vai nos mostrando os valores essenciais da vida. E quando a gente chega nos valores essenciais da vida, através de uma sabedoria que nós vamos maturando com o tempo, a gente sabe o que nos traz, nos leva a esse estado de paz e o que nos tira desse estado de paz. E aí nós vamos entendendo melhor essas situações, trabalhando nesse desafio, e aí você plenamente consegue entrar num estado de paz mais facilmente. Esse é o nosso objetivo. Porque quando você está no caos, você tem péssimas escolhas. Quando você está na paz, você tem ótimas escolhas. Pacificar a mente faz com que você tenha uma clareza mental e emocional do mundo em qual você vive. E isso é muito importante. Isso faz toda a diferença na nossa vida. Por isso, lembrando, paz não é eliminar todos os problemas da nossa vida, não é realizar todos os nossos desejos para que tenhamos ela em mãos, mas sim crescer em consciência e despertar essa maturidade, refinar essa sabedoria dentro de nós para a gente atingir esse estado. Eu agradeço sua presença e posteriormente nós vamos falar um pouco mais sobre isso, falando sobre liberdade, algo muito, mas muito importante. Eu diria até mais importante do que paz, porque o oposto da liberdade é a escravidão. Ter paz num estado de escravidão não é algo tão simples assim. Ter liberdade nos promove um sistema de escolha. Você pode escolher entre A ou B. E isso é importantíssimo para nós, seres humanos. Não é? Eu diria que é mais importante nós alcançarmos essa liberdade de pensar, liberdade de agir, de poder escolher, do que estar nesse estado de paz. Porque o estado de libertação, de escolhas ponderadas, com certeza pode nos levar a esse estado de paz mental e emocional. Um forte abraço, até mais, depois nós continuaremos o nosso debate. Até já!